paz do Senhor Jesus, meus irmãos, um bom dia a todos, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Irmãos, vamos para mais uma palavra aqui em Lucas, capítulo 6, versículo 46 ao 49. Amém? Glória, 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 glória. O título é A Casa sobre a Rocha e a Casa sobre a Areia. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Vamos fazer uma breve oração, agradecer a Papai do Céu por esse dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio de bênçãos para nós todos, que Ele tem reservado para nós, né? Amém? Glória, 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 glória. Soberano e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu te louvo, eu te agradeço, eu te exalto em nome de Jesus, pelas suas misericórdias, pelo seu amor infinito. Pai das luzes, Pai de todas as nações, me apresento a Ti no seu trono de glória para agradecer-te, meu Pai, pela minha vida, pela minha família, pela minha parentela, por tudo que o Senhor tem nos dado, nos feito, todas as bênçãos, meu Pai, todas as provisões, meu Pai, em todas as áreas que o Senhor tem enviado. Oh, Pai, como Tu és bom, Tu és maravilhoso, Tu és misericordioso. Obrigada, meu Pai, pela nossa paz, pela nossa saúde, pela nossa harmonia, meu Pai. Graças eu te dou por tudo que o Senhor tem me dado e dado à minha família, à minha parentela, porque é só o Senhor que faz. Só o Senhor que provém, é só o Senhor que faz todas as coisas. Pai, e eu venho agradecer-te por todas essas pessoas que o Senhor vai trazer neste vídeo, meu Pai, nessas plataformas, para se alimentarem da palavra, uma palavra simples, meu Pai, uma oração simples, mas uma palavra poderosa, porque quando lemos a Tua palavra, falamos, jogamos ela no mundo espiritual com a nossa palavra, meu Pai. É uma palavra forte, poderosa, porque é a profecia para as nossas vidas, aqui no Teu livro, meu Pai, na Bíblia Sagrada. Então eu te louvo, eu te agradeço, eu te exalto, Senhor, por ter me chamado, por me dar essa oportunidade de te servir em espírito e em verdade, meu Pai, não para a minha glória, não para a minha vanglória, não para o me mostrar, mas sim para falar do teu amor, da tua misericórdia, meu Pai, e que o Senhor, meu Pai, porque nós levamos a palavra, meu Pai, e o Espírito Santo, quem a ouve, quem assiste essas palavras e recebe no coração, o Espírito Santo rega, e aí a semente foi plantada e o Espírito Santo rega e faz crescer, florescer, dar frutos, muitos frutos. Pai, eu te louvo, eu te agradeço, eu te exalto em nome de Jesus por todos aqueles que vão entrar. Olha pela família deles, meu Pai. Olha pela vida deles, todos aqueles que entrarem nesse vídeo, meu Pai. Porque o Senhor é um Deus santo, misericordioso. O Senhor é que traz os seus para se alimentarem. Porque o Senhor é um Deus bom, misericordioso. O Senhor cuida dos seus, meu Pai. O Senhor cuida dos seus, tanto longe quanto perto, meu Pai. O Senhor está cuidando, está dando chances, meu Pai, dando oportunidade para crer em Ti, para Te aceitar como único Salvador, ou para voltar para os seus caminhos, ou para se manter firmes nos seus caminhos, porque Jesus está às portas. Paizinho, Jesus já está às portas, os sinais estão aí muito claros, e nós temos que nos apegar a Ti, Senhor, nós temos que ficar firmes em Ti. Toda vaidade do mundo, meu Pai, todo desejo do nosso coração, nós temos que nos concentrar em Ti, meu Pai. Vivermos, meu Pai, mas não vivermos como na época de Noé, na bebedeira, na fanfarrice, nas maldades, na agressividade,
de tantas coisas horríveis, fazendo festas, se casando, se dando em casamento, como se diz, vivendo como se não houvesse o amanhã. E hoje em dia está o mesmo, Pai. Como as pessoas estão, como se diz, aproveitando a vida como se não houvesse o amanhã. E só que esse aproveitar a vida, para muitos, o aproveitar é só naquela noite ou naquele dia, porque a conta chega, ou como se diz, o número é chamado. E eu te peço, Senhor, Pai, traz na mente dessas pessoas, traz no coração dessas pessoas, meu Pai, o perigo que estão passando e não depois eu aceito a Jesus, ou depois, quando eu ficar mais velha ou mais velho, eu vou ser crente, ou não, depois eu volto para Deus. Às vezes está desviado, às vezes, né? Tem um chamado, mas não quer aceitar. Deus, eu te peço em nome de Jesus, porque isso aí são almas. E o inimigo, ele está levando o máximo de almas que ele pode para viver a eternidade no fogo eterno com ele. Deus. Deus, tu és santo, tu és maravilhoso, tu és poderoso. Obrigado, meu Pai, obrigado. E nos ajude a manter a nossa casa, meu Pai, firmada na rocha que é Jesus Cristo. Senhor, visita cada coração de cada um. É o que eu te peço. Em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meus irmãos. Glória, glória, glória. Lucas capítulo 6, versículo 46 ao 49. Amém? Glória, glória, glória. A casa sobre a rocha e a casa sobre a areia. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, cavou e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. Então, vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a areia, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Amém, meus irmãos? Glória, 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 glória. A palavra é muito clara, né, meus irmãos? Vamos firmar a nossa casa sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Porque mesmo que a gente tem umas tribulaçãozinha, uns ataquezinhos, como se diz, uma desavença daqui, outra dali, mas nós estamos com Jesus, segurando nas mãos dele. E é em todos os sentidos aqui esta casa. No seu trabalho, honestidade, faça como se fosse para Jesus. As pessoas que são casadas, no seu casamento, o pai, o homem e a esposa, o esposo e a esposa, cuidem um do outro, da sua família, como para Jesus, porque se serve a Deus, ama a Deus, o homem que ama a Deus, a mulher que ama a Deus, jamais vai fazer a família sofrer, porque tem temor e tremor a Deus e sabe que a sua família ela é um presente de Deus pra gente, né? Para nós, os filhos,
um esposo ou uma esposa. Então, meus irmãos, a sua vida financeira, compre o que necessita, mas não compre para se mostrar, para mostrar para o vizinho, para mostrar para os parentes, para mostrar, sei lá para quem, que, como se diz, estou bem na fita, enche de conta e depois fica aí doidinho, mas pagando de rica ou de rico. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus, tenha de misericórdia. Isso aí é pessoas que fazem a sua casa na areia. Aí aquelas pessoas que trabalham, perde o trabalho, tá cheio de dívida até o miolo. Ou pessoas que têm suas próprias firmas, compram, vivem uma coisa que não é. E aí depois passa alguma coisa com a firma. E aí o que acontece? Tá com dívida até os ossos. E não havia necessidade de fazer tudo aquilo, né? Mas glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que o Senhor tenha de misericórdia das nossas vidas, que Deus nos dê sabedoria, discernimento, entendimento para entender, né? Porque nós temos que fazer a nossa casa na rocha, porque na areia, primeira chuvinha, não falo nem tempestade, primeira chuvinha que chova, como se diz, um pouquinho a mais do normal, já foi embora. Mas se nós nos alicerçamos, nos seguramos em Jesus, pedimos sabedoria, discernimento, entendimento, inteligência, direção, para que Ele nos dirija, para que possamos fazer como Ele quer, como é agradável para Ele, que seja agradável para nós. Quando a gente deixa nas mãos dele, pede para ele, né? Não é deixar, é pedir para ele. Senhor, eu quero fazer isso, é da tua vontade. Quando seu coração fechar e ele falar não, é porque não é bom. Não vai ser bom para você no futuro, não é que nem que seja da vontade dele, é porque não vai ser bom para o seu futuro lá na frente, porque Deus, ele sabe o que é bom para você e o que não é. Agora, quando você pergunta para Deus, Deus, isso é da sua vontade, é do seu querer? E aí o coração da gente fica leve, fica gostoso, fica, como se diz, sem angústia, sem aquela ansiedade, sem aquele turbilhão de pensamentos na mente, no coração, aquela coisa estranha. Quando não tem nada disso, só paz, é porque é da vontade dele. É porque ele quer que você faça assim, ou como se diz, ou você compre, ou você venda, ou você entre naquele trabalho tal assim. Em todas as áreas. Quando nós nos sentimos em paz, mas a paz que excede o entendimento, é porque é Deus que está no negócio, amém? Então, alicerce a sua casa, faça a sua casa na rocha, não faça a sua casa na areia. Na areia é nos desejos do seu coração, nos desejos da carne, no desejo do seu pensamento. Ah, isso aqui é bom para mim porque me faz feliz e porque eu vou me sentir bem tendo isso ou tendo aquilo. Ah, porque é só momentâneo se sentir bem. Hoje você se sente bem, mas quando chegar a boquinha da noite já tá, como se diz, não suportando a sua decisão, seus desejos do coração. Por isso que na palavra Deus fala, o coração é enganoso. O nosso coração é um coração mau, enganoso. Sim, a gente pensa que é Deus às vezes, oh, glória a Deus, aleluia, mas não é. Por isso que é bom orar, pedir direcionamento, esperar, né?
Amém, meus irmãos? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Eu vou deixar vocês com essa palavra, irmãos. Não vou falar muito, porque não é no muito falar, né? Que, como se diz, a gente vai ser ouvida. Mas é o falar o essencial e que Deus entre profundamente na mente e no coração de cada um com o entendimento. Amém? Glória, 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 glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Vamos ler o versículo 49, antes de terminar a palavra. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a areia, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Amém? Glória, glória, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. E vou ler o 48 para fechar com chave de ouro, né? Uma bênção para nós. E semelhante ao homem que edificou uma casa, cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. Então, vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no seu direcionamento. Amém? Glória, glória, glória. Vou deixar vocês com esse versículo 48, né? O 49 primeiro e depois o 48 para a gente fechar com chave de ouro, porque é isso que Deus quer, que nós alicercemos a nossa casa na rocha.